O que significa haja como se nada te afetasse? À primeira vista, essa frase pode sugerir uma espécie de indiferença ou até mesmo frieza diante dos acontecimentos da vida. No entanto, quando mergulharmos nas raízes filosóficas do estoicismo, descobrimos que essa ideia adquire um significado profundo e libertador. Número 1. Liberdade interior. A liberdade interior, conforme ensinada pelos estoicos, não se encontra na ausência de adversidade, mas na nossa resposta a ela. A vida, com seus imprevistos e tribulações, pode nos aprisionar em cadeias de frustração, medo e desespero. No entanto, a sabedoria estoica nos oferece as chaves para essas algemas, mostrando-nos que, embora não possamos sempre controlar os eventos externos, temos total domínio sobre nossas percepções, julgamentos e ações. Não são as coisas que perturbam os homens, mas a visão que eles têm delas, Epicteto nos lembra. Esta percepção transformadora é a essência da liberdade estoica, a capacidade de ver além das aparências, reconhecendo que nossa verdadeira essência permanece intocada pelas tempestades da vida. Este caminho para a liberdade interior exige mais do que mera compreensão intelectual. Requer prática diária e diligente. A prática estoica envolve o exercício constante do discernimento, separando o que está em nosso poder do que não está, e atuando com virtude e integridade naquilo que podemos controlar. É um exercício de autocontrole e coragem, no qual aprendemos a superar emoções destrutivas não pela supressão, mas pelo entendimento profundo de sua origem e natureza. Ao fazermos isso, cultivamos uma força interior que nos permite enfrentar qualquer adversidade com serenidade e determinação. A liberdade interior também se manifesta na capacidade de escolher nossas atitudes diante da vida. Em um mundo que frequentemente valoriza o externo sobre o interno, a busca estoica por liberdade nos lembra que o maior poder reside não nas circunstâncias externas, mas na força de nosso caráter e na qualidade de nossas escolhas. A liberdade não é alcançada através da satisfação dos desejos, mas através da eliminação do desejo, ensina Epicteto. Nesse sentido, a verdadeira liberdade é a liberdade de não ser escravo de nossos impulsos, desejos e temores, mas de viver de acordo com a razão e a virtude, alinhados com nossa natureza mais profunda. Neste empreendimento para alcançar a liberdade interior, o estoicismo nos ensina o valor da reflexão e da autoavaliação constantes. A prática de examinar nossos pensamentos, ações e reações, não apenas ao final de cada dia, mas em cada momento de escolha, torna-se fundamental. Este exame constante é o que nos permite discernir entre nossas respostas automáticas, muitas vezes guiadas por emoções efêmeras, e as ações deliberadas que refletem nossa verdadeira natureza racional e virtuosa. Examine suas impressões, aconselha Epicteto, nos encorajando a questionar a validade e a origem de nossas percepções e julgamentos. Essa prática de vigilância mental não é um exercício de repressão, mas de liberação, libertando-nos das cadeias de respostas inconscientes para abraçar a liberdade de escolha consciente. Ademais, a liberdade interior implica em reconhecer a interconexão entre o individual e o universal. Ao entendermos que somos parte de um todo maior, nossa busca por liberdade se expande para incluir não apenas a liberdade de nossas próprias mentes, mas também a contribuição para a liberdade e o bem-estar coletivos. Sou uma parte de um todo, ligado pelo mesmo tecido comum. Poderia refletir um estoico, percebendo que sua liberdade interior está intrinsecamente ligada à ordem natural e ao destino comum da humanidade. Neste sentido, a liberdade estoica transcende a esfera pessoal, promovendo uma harmonia que se estende para além do self, alcançando a coletividade e o cosmo. Por fim, a busca estoica pela liberdade interior é uma jornada que não promete um caminho livre de obstáculos, mas sim a certeza de que possuímos a força e a resiliência para superá-los. Cada desafio enfrentado com virtude, cada adversidade superada com graça, cada momento de dor transmutado em sabedoria, são marcos nesse caminho rumo à liberdade. Não espere que a jornada seja fácil, poderia nos lembrar Epicteto, mas saiba que você nasceu para enfrentar desafios. Armados com essa compreensão, avançamos não apenas em busca de libertação das correntes que nos prendem, mas também na aspiração de alcançar a maior das liberdades, a de viver uma vida alinhada com nossos valores mais elevados, independentemente das tempestades que possam surgir. Número 2. Memento Mori.
Memento mori, uma expressão latina que se traduz como lembre-se de que você vai morrer, não é uma maldição, mas um chamado para a vida. É um convite para encararmos a impermanência de tudo o que é externo e, em vez de nos desesperarmos, encontrarmos liberdade naquilo que é eterno dentro de nós. Nosso caráter, nossa capacidade de amar, de compreender, de criar significado e de viver com propósito. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos aconselha: quase nada material é necessário para uma vida feliz, pois em pouco tempo a natureza nos dissolverá. Este lembrete de nossa finitude não é um convite à inércia, mas ao contrário, é um grito de guerra contra a procrastinação e a passividade. O verdadeiro estoico vê cada amanhecer não como um direito, mas como um presente, uma oportunidade adicional para moldar o seu destino e fortalecer o seu caráter. A vida, na visão estoica, é como um rio, constantemente fluindo, nunca o mesmo. Em sua corrente aprendemos a arte do desapego. Amar sem possuir, participar sem depender, viver plenamente, mas estar sempre prontos para soltar. Isso não significa que o estoico vive sem paixão ou sem amor. Pelo contrário, ele ama profundamente, mas com a plena consciência da impermanência de todas as coisas. Sêneca, outro gigante do estoicismo, nos diz: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A coragem, então, se torna uma virtude central na vida de um estoico. Coragem para enfrentar não apenas os desafios externos, mas o que é mais importante, para confrontar nossos demônios internos. A coragem para superar as emoções destrutivas, não através da negação, mas através do entendimento e do controle. Esta jornada rumo à sabedoria e ao autocontrole não é para os fracos de coração. Requer uma disposição para se confrontar, para se despir de ilusões e encarar a verdade nua da nossa existência. No entanto, é nesta confrontação que descobrimos a liberdade verdadeira. A liberdade de escolher nossa resposta às vicissitudes da vida, de moldar nosso destino com as próprias mãos, de viver não à mercê das tempestades, mas como mestres do nosso próprio navio. O estoicismo nos ensina que, enquanto não podemos controlar os eventos externos, temos total domínio sobre nossa atitude em relação a eles. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força, Marco Aurélio nos lembra. Nós, como viajantes nesta breve jornada que é a vida, somos convidados a refletir sobre o que realmente importa. Ao fazer isso, nos despojamos do trivial, do efêmero, para abraçar o que é verdadeiro, bom e belo. Ao nos lembrarmos de nossa mortalidade, não nos resignamos à fatalidade, mas nos elevamos acima do medo, da ansiedade e da incerteza, encontrando serenidade na aceitação da vida e da morte como partes de um mesmo todo. No coração do estoicismo, encontramos uma mensagem de esperança e de empoderamento, que apesar da impermanência de tudo ao nosso redor, podemos encontrar propósito, significado e alegria no momento presente. Ao vivermos com esta consciência, cada momento se torna um ato de rebelião contra o esquecimento, um testemunho da nossa capacidade de transcender a transitoriedade da vida através da virtude e da sabedoria. A prática estoica, portanto, não é um exercício de renúncia, mas de reafirmação. Reafirmação da capacidade humana de encontrar beleza e propósito mesmo na mais escura das noites. É o reconhecimento de que, embora possamos não escolher as circunstâncias da nossa vida, somos plenamente capazes de escolher a essência da nossa existência. Na essência do estoicismo, encontramos uma poderosa antídoto contra o desespero. A compreensão de que a verdadeira medida de nossa vida não é o quanto vivemos, mas como vivemos. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Epicteto nos ensina. Assim, o estoico se esforça para viver cada dia como se fosse um todo, uma obra completa, não uma mera passagem para algo maior ou melhor, mas um fim em si mesmo, digno de total dedicação e empenho. Portanto, ao refletirmos sobre a natureza transitória da vida, somos chamados não ao medo ou à tristeza, mas à ação e ao amor. Somos convocados a abraçar a mortalidade não como o fim, mas como o catalisador para uma vida de propósito. Uma vida vivida plenamente, com coragem, sabedoria e, acima de tudo, com uma profunda apreciação pelo presente. Número 3. O poder do pensamento racional.
Epicteto nos ensina uma distinção fundamental: a separação entre o que está e o que não está sob nosso controle. Ele nos diz: algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não estão. As palavras simples, mas profundamente penetrantes, revelam um universo de sabedoria. A compreensão e aceitação dessa distinção é a chave para desbloquear o poder do pensamento racional, e com ele, a capacidade de viver uma vida de propósito, serenidade e felicidade. O que está sob nosso controle? Nossas opiniões, impulsos, desejos e aversões. Em resumo, qualquer coisa que seja nossa própria ação. O que não está sob nosso controle? Tudo o que não é nossa própria ação. Nosso corpo, nossa reputação, o poder e as posses de outras pessoas. Ao reconhecer essa distinção, somos convidados a focar nossa energia e atenção no que realmente podemos influenciar: nossos pensamentos, nossas percepções e nossas ações. A sabedoria estoica nos encoraja a cultivar uma relação com nossas emoções que é guiada pela razão. Não se trata de negar ou suprimir o que sentimos, mas de entender nossas emoções, reconhecendo-as como respostas a nossos julgamentos sobre o mundo. Epicteto afirma: não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim as opiniões sobre esses eventos. Esta perspectiva nos empodera a reinterpretar nossa experiência do mundo, a transformar o sofrimento em compreensão e a dor em crescimento. O estoicismo não nos pede para sermos inabaláveis ou indiferentes, mas para usarmos a razão como nosso guia supremo. Através dela, podemos discernir a verdadeira natureza das coisas, agir com virtude e viver de acordo com a natureza. O pensamento racional, portanto, torna-se a bússola que nos guia através das vicissitudes da vida, permitindo-nos enfrentar cada desafio com coragem, cada adversidade com equanimidade e cada alegria com moderação. Neste caminho, o estoico encontra a liberdade verdadeira, uma liberdade que não está sujeita às caprichosas ondas da fortuna, mas que é forjada na fornalha do autocontrole, da autocompreensão e do compromisso inabalável com a ação virtuosa. A liberdade é o único bem que vale a pena ter, proclama Epicteto, e é obtida pelo cultivo da virtude. Ao praticarmos o pensamento racional, aprendemos a ver além das ilusões que frequentemente turvam nossa percepção da realidade. Descobrimos que, sob a superfície das aparências, jazem verdades mais profundas sobre quem somos e o que realmente importa. Essa visão não nos isola das dores e prazeres da vida, mas nos ensina a abordá-los de uma maneira que reflete nossa verdadeira natureza. Com cada pensamento, cada decisão, nos aproximamos de uma existência autêntica, na qual nossas ações são reflexo de nossas mais elevadas aspirações. O estoicismo, com sua ênfase no poder do pensamento racional, nos oferece não apenas uma filosofia, mas um modo de vida. Um modo de vida que honra a dignidade da razão humana, que reconhece nossa capacidade de enfrentar a adversidade com graça e de encontrar alegria na simplicidade. Só o educado é livre, ensinava Epicteto, sugerindo que a verdadeira liberdade vem do domínio sobre os pensamentos e sentimentos, e não da mera satisfação de desejos efêmeros. Número 4. A arte de viver conforme a natureza. Viver conforme a natureza é, antes de tudo, reconhecer e abraçar nossa capacidade inata para a razão. A parte mais excelente de nós mesmos é aquela que se eleva acima dos impulsos sensoriais e se submete apenas à razão. Sêneca nos ensina: esta não é uma busca por uma existência distante das emoções ou das paixões humanas, mas sim um chamado para governá-las com sabedoria e discernimento. Ao fazer isso, não nos tornamos menos humanos. Tornamo-nos mais plenamente humanos, capazes de viver vidas de propósito, integridade e autêntica felicidade. Além disso, viver conforme a natureza significa reconhecer nossa conexão indelével com o universo como um todo. Os estoicos nos lembram de que não somos entidades isoladas, mas partes integrantes de um cosmos ordenado, cujas leis regem não apenas os movimentos dos astros, mas também os cursos de nossas vidas. Se queres ser amado, ama, proclama Sêneca, ressaltando a interconexão entre nossas ações individuais e o bem-estar coletivo. Através deste entendimento, somos chamados a agir não apenas em benefício próprio, mas em harmonia com o bem maior. A arte de viver conforme a natureza é também uma jornada de autocontrole e coragem. O estoicismo nos equipa com as ferramentas para enfrentar as tempestades da vida,
não por meio da negação ou do desespero, mas através da aceitação e da compreensão. Ao abraçarmos nossa natureza racional, somos capazes de ver além das aparências imediatas, identificando o que realmente está sob nosso controle e o que não está. Esta percepção não apenas nos liberta das cadeias das emoções destrutivas, mas também nos impulsiona a agir com virtude e dignidade, independentemente das circunstâncias externas. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre, Sêneca nos recorda. Em uma era de desejos incessantes e satisfação efêmera, a mensagem estoica é um farol de clareza. A verdadeira riqueza, a verdadeira liberdade, reside não na acumulação de bens externos, mas no cultivo de virtudes internas. Ao nos esforçarmos para viver de acordo com nossa natureza, descobrimos que o caminho para a felicidade não é pavimentado com posses, mas com sabedoria, justiça, coragem e moderação. Assim, a arte de viver conforme a natureza é mais do que uma filosofia. É um modo de vida. É um convite para cada um de nós, independentemente de nosso contexto ou condição, para vivermos com propósito, integridade e uma profunda reverência pela vida. Que possamos, então, aceitar este convite com coragem e com o coração aberto, trilhando o caminho que os estoicos nos delinearam, um caminho que nos conduz não apenas à sabedoria, mas à verdadeira liberdade. Neste caminho, a superação de emoções destrutivas surge não como um objetivo isolado, mas como uma consequência natural do alinhamento com nossa essência racional e a ordem do universo. A prática estoica nos ensina que as emoções em si não são nossas inimigas. São antes indicadores, sinais que, quando interpretados pela razão, podem nos guiar em direção ao crescimento e ao equilíbrio. A perturbação vem não dos eventos em si, mas das opiniões que temos deles, Epicteto nos lembra. Portanto, ao cultivarmos uma relação mais consciente e deliberada com nossos pensamentos e percepções, abrimos a porta para uma existência mais serena e controlada. A coragem, uma virtude cardeal no estoicismo, assume uma nova dimensão quando entendida à luz da natureza. Não se trata simplesmente da coragem física diante do perigo, mas da coragem moral de viver verdadeiramente de acordo com nossos princípios, mesmo diante da adversidade. A natureza nos oferece inúmeras lições de resiliência e renovação, lembrando-nos de que, assim como as estações do ano, nossa vida é marcada por ciclos de crescimento, declínio e regeneração. Assim, a coragem estoica nos impulsiona a abraçar cada momento de nossa existência, não como um fardo, mas como uma oportunidade preciosa para a prática da virtude e para a contribuição para o bem comum. Número 5. Confrontando medos e ansiedades. Nas sombras que dançam nas paredes de nossa mente, moram os medos e as ansiedades que frequentemente governam nossas vidas. Eles são como fantasmas do futuro, ecos de um amanhã incerto que sussurram dúvidas e geram tormento. Não é o que acontece conosco, mas a nossa reação ao que acontece conosco, que nos fere, disse Epicteto, destacando o poder da percepção sobre a realidade objetiva. Este é o coração da abordagem estoica para lidar com medos e ansiedades. Reconhecer que, embora não possamos controlar os eventos externos, temos plena autoridade sobre nossas respostas internas. A ansiedade, nessa perspectiva, é vista não como uma força incontrolável, mas como o produto de nossos julgamentos e crenças, uma distorção da realidade que pode ser corrigida pelo pensamento racional. Para o estoico, o primeiro passo na batalha contra a ansiedade é a prática da premeditação dos males, ou o que é conhecido como premeditatio malorum. Essa técnica envolve a reflexão deliberada sobre os piores cenários possíveis, não com o objetivo de gerar medo, mas para desmistificá-los e preparar-se mentalmente para aceitar e enfrentar qualquer eventualidade. Ao fazermos isso, reduzimos o poder que o desconhecido tem sobre nós, e as sombras do medo começam a se dissipar, revelando a luz da clareza e da força interior. Sêneca, com sua eloquência característica, nos aconselha: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa percepção nos lembra de que frequentemente ampliamos nossas inseguranças até que elas ocupem todo o horizonte de nossa mente, obscurecendo a visão da realidade como ela verdadeiramente é. O estoicismo nos ensina a questionar e a desafiar nossas suposições automáticas, nos equipando com a habilidade de distinguir entre nossos medos infundados
e os desafios reais que enfrentamos. Ao aplicarmos a racionalidade a esses temores, muitas vezes descobrimos que eles são menos formidáveis do que pareciam. Além disso, o estoicismo enfatiza a importância do foco no presente. Concentre-se no presente e o futuro se cuidará sozinho, poderia ser um conselho estoico. Ao nos concentrarmos no aqui e agora, em vez de nos perdermos em preocupações sobre o que está por vir, cultivamos uma presença de espírito que é imune às turbulências do futuro. Isso não significa negligenciar o planejamento ou a precaução, mas sim entender que o único momento que verdadeiramente possuímos, e sobre o qual temos alguma medida de controle, é o presente. A prática estoica de confrontar medos e ansiedades é, em essência, um exercício de liberdade. Ao nos libertarmos das correntes dessas emoções destrutivas, abrimos espaço para uma vida marcada pelo autocontrole, pela coragem e pela serenidade. Esta é a promessa do estoicismo. Não a ausência de adversidade, mas a transformação da nossa relação com ela. A capacidade de enfrentar as vicissitudes da vida com equilíbrio e sabedoria, sem permitir que as tempestades externas perturbem a paz interior. É um lembrete de que, embora não possamos evitar os ventos contrários da existência, temos a habilidade de ajustar as velas da nossa percepção e ação. Assim, equipados com as ferramentas do estoicismo, encaramos cada desafio não como uma ameaça à nossa paz, mas como uma oportunidade para fortalecer nosso caráter e cultivar a verdadeira liberdade, a liberdade da mente. Dito isso, obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.